Boa tarde a todos, meus amigos. Que a paz de nosso Senhor esteja conosco. Para mim é sempre uma grande alegria estar aqui no Sheila, a casa do meu coração, em especial para falar de um tema tão importante. Eu acho muito interessante a forma como Jesus utilizava para dar ensinamentos nas suas aparições as mais simples. Quando ele diz, paz seja convosco, eu acredito que seja muito mais do que uma mera saudação. É quase uma exortação de nós, através de uma resolução íntima, conservarmos essa paz que espraia do alto. Porque muitos de nós, quando somos tomados por algumas enfermidades naturais do nosso processo de aperfeiçoamento, visto que tudo que é do mundo material um dia vai perecer, e nós estamos caminhando para essa degenerescência, para o túmulo, preservar a paz, sobretudo nos momentos de aflição, é o que vai nos garantir essa felicidade íntima e a certeza e a esperança em dias por vindouros melhores do que aqueles que nós vivemos hoje. É por isso que eu peço ao Senhor que nos ilumine, nos ampare nas nossas imperfeições, para que essas reflexões dessa tarde não fiquem parecendo uma apologia ao sofrimento. Não é essa a intenção. Mas que, como o Cristo Consolador que se apresenta no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não roubou-nos as nossas aflições, mas deu-nos a consolação para que nós pudéssemos encontrar um significado mesmo mediante a dor lancinante que nos tortura, que nos machuca, como um aguilhão que nos propele para frente, visando uma mudança de consciência, que essa seja a nossa conclusão nessa tarde. E é interessante porque eu louvo a casa por escolher temas da psicologia espírita para serem abordados aqui nas preleções doutrinárias. A obra O Ser Consciente é a quinta obra da célebre série psicológica de Joana de Ângeles. E é interessante porque a obra que antecede esta dessa série, Momentos de Saúde e Consciência, trata em cada um dos capítulos consciência e um determinado tema. E ela vem coroar esses pensamentos com uma obra inteira destinada ao ser consciente que somos nós. Consciência significa ter conhecimento, apoderar-se daquilo que eu sou. E nós que somos espíritas temos uma facilidade ainda maior para a compreensão elevada da nossa própria vida. Nós não somos esse corpo físico destinado a perecer. Nós somos espíritos imortais com as nossas experiências, que vamos crescendo em sabedoria, em educação dos nossos sentimentos, para a perfeição moral que nos aguarda à vista do nosso sacrifício íntimo. E é por isso que, para começar essas reflexões, eu trouxe aqui um exemplo de uma mulher. Mas ela não é uma mulher qualquer. Mesmo ela sendo muito parecida com as mulheres ditas independentes do nosso século, ela veio à época do próprio Cristo. Ela é uma mulher jovem, uma mulher rica, uma mulher dotada de beleza e benquista por todos aqueles que gostavam de fruir. Mas ela sentia um vazio existencial, uma sede imensa, que ela costumava aplacar através dos prazeres sensoriais. Mas mesmo assim, ela sentia uma angústia irremediável. Até o momento em que ela vê se acercar de Cafarnaum um homem muito belo. Cabelo a nazarena, à altura dos ombros, os olhos translúcidos, irradiando serenidade e paz. Era dotado de uma beleza inefável que ela jamais houvera encontrado, e olha, que ela conhecia bem os homens daquela cidade. E quando ela vê o Cristo, ela se apaixona. Um amor humano, um amor apaixonado, porque cada um de nós só dá aquilo que nós temos. Era isso que ela considerava o amor. O amor meramente sexual, meramente erótico. E foi assim que ela viu Cristo. E pede para se aproximar dele, porque via aqueles apóstolos bebendo os seus ensinamentos.
mas ela sabia que ele era dotado de uma beleza que ia além da sua aparência física. Era uma espécie de beleza existencial, de uma beleza transcendental. Intimamente ela sabia que só ele poderia aplacar a sua sede. E tendo conseguido uma palestra íntima com o próprio Cristo, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, vai receber essas palavras do nosso divino Messias. Maria, eu te digo que só o amor pelo sacrifício é capaz de aplacar essa sede imensa que você sente. Amor pelo sacrifício? Para ela, sua vida não era sacrifício algum. Pelo contrário, ela tinha tudo o que queria. E é por isso que eu digo que Maria de Magdala é bem semelhante às mulheres do nosso tempo. Porque nós, nessa nossa sociedade na qual nós estamos, essa sociedade tenta vender que liberdade é a gente fazer tudo o que nós quisermos. Fruir o gozo, carpe diem, aproveite o dia. Nós não somos responsáveis afetivamente por ninguém. Não somos responsáveis pela felicidade ou pela desdita do outro. Nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, o importante é saciar os nossos desejos. Só que com Cristo, nós temos uma proposta sumamente diferente. Uma proposta de renúncia do próprio nosso desejo, uma proposta de renúncia ao nosso ego, de educação dos nossos sentimentos. E essa educação, quando não vem pelas lições fáceis e amorosas, através de um lar que nos recebe com os corações abertos, com pais afetuosos, que nos dão tudo e a gente não aproveita. Quando esses ensinamentos não vêm por essas lições evangelizadoras, quando nós não sabemos aproveitar, não raras vezes ela vem na forma de enfermidade. Não que Deus queira nos punir, mas é porque se tem uma coisa que vale na lei e na justiça divina, é a cada um segundo as suas obras. Antes de nós começarmos, André Bellico leu uma mensagem com respeito ao poder transformador do Espírito em derredor. Se nós somos capazes de influenciar o ambiente onde nós estamos, o que nós não podemos dizer sobre o corpo no qual nós estamos internados? É por isso que Joana vai dizer, nessa obra O Ser Consciente, no capítulo de enfermidade e cura. É lógico que há predisposições físicas, porque o perispírito sendo o modelo organizador biológico, muitas vezes nós, participando do planejamento reencarnatório, escolhemos gêneros de provas e doenças as quais teríamos o potencial de desenvolver como uma prova para o nosso aperfeiçoamento próprio. Débitos e fôssemos pagando de uma forma parcelada e suave. E como a enfermidade vista desse ponto de vista da imortalidade, da vida que continua, é uma mestra, como vai dizer Emmanuel, a mestra dor. Porque quando nós estamos sobre uma cama, com os movimentos limitados, quando a nossa vitalidade e saúde nos falta, nós damos valor àquela rotina desgastante que nós nos acostumamos todos os dias a reclamar. Mais uma segunda-feira que começa. E terei que enfrentar esse trabalho que eu detesto. Estar com pessoas que não me suscitam amor. E ter de me submeter a um chefe déspota e autoritário. Quando a gente está num hospital, que saudade daquele chefe. A comida de casa fica ainda mais saborosa. Porque não é revestida nem sempre do amor e carinho dos nossos afetos e familiares. E é por isso que a enfermidade do corpo é essa oportunidade de nós repensarmos, não para fora, porque o mundo tem esta grande qualidade de nos provocar distrações. São as distrações para a nossa verdadeira existência. E eu fico impressionada como a literatura atual nos ensina como ser ricos, como educar os nossos filhos, como ter dinheiro, como ser sempre jovem, como ser agradável. Mas falta-nos uma literatura existencial de como ser. E a enfermidade provocando essa nossa lembrança de que tudo que é terreno, tudo que é material, inclusive o nosso corpo, aqui neste mundo vai ficar, faz com que a gente volte os nossos olhos para o nosso próprio espírito.
É como se a gente desse uma pausa nas nossas atribulações e correria do nosso dia a dia para nos voltar ao sentido da nossa real existência. Qual o sentido da minha vida? Porque, como vai dizer o Espírito Emmanuel, não bastará sofrer. Não bastará sofrer. Bem-aventurados os aflitos, mas aqueles que sabemos a razão pelos nossos sofrimentos, sem murmurar, sem desanimar e sem perder, sobretudo, a fé em nós mesmos. Então Maria Madalena conversando com Cristo e ele falando sobre uma renúncia, sobre abnegação, sobre o sacrifício de si mesma, ela não conseguia entender ainda aquela linguagem. E num momento célebre ela vai dizer: mas eu dou-te a vida, eu sou capaz de abandonar a minha casa, as minhas riquezas e tudo que os homens jogam sobre os meus pés para ser tua e seguir-te exatamente neste momento. E o Cristo, sabiamente, consegue perceber que por trás daquele coração impulsivo e apaixonado havia um coração sensível às dores suas e dores dos outros. É o que os psicólogos do nosso tempo chamam do arquétipo do curador ferido. Somente quem passa pela dor é capaz de perceber a dor do outro, ou pelo menos tem maior facilidade para perceber a dor do outro. Porque quando eu sinto essa dor, é bem mais fácil ter empatia. Veja como a empatia precisa de humildade. Para eu reconhecer o outro como meu irmão, eu preciso colocá-lo no mesmo patamar onde eu estou, não percebendo diferenças entre nós em relação a Deus. E por isso que a fraternidade, a solidariedade e a caridade nos dias atuais é um desafio tão grande. Porque a nossa sociedade narcísica vê a si mesmo primeiro, e em segundo lugar e em terceiro lugar também. E o outro se perde de vista. Então Madalena naquele momento ainda não conseguia entender a profundidade daquelas palavras. Mas eu quero ser feliz, eu quero ter um marido, quero ter os meus próprios filhos. E Jesus mais uma vez lhe diz: mulher, me diz que maternidade mais esplendorosa é, se é aquela da mãe que cuida apenas dos filhos próprios que saem do seu ventre, ou se é aquela que se dedica a cuidar dos filhos paridos pelas outras mães, dos filhos órfãos e abandonados, dos renegados. E mais tarde ela vai entender, quando dedica-se a cuidar dos aleijados e dos leprosos, num ato de extrema renúncia e abnegação a si mesma e às suas próprias necessidades. Mas o Cristo não permaneceu para sempre ao seu lado. E após a cena célebre da ressurreição, ela que foi eleita pelo próprio Cristo, repórter da ressurreição, quando ele escolhe a ela para aparecer e dizer a boa nova aos seus apóstolos, ela vai procurar os discípulos que ficaram para, de alguma sorte, retornando ao mar do Tiberíades e às cenas célebres de Cafarnaum, reviver aqueles momentos. E todos lhe viram as costas. Eles não queriam ser vistos com uma mulher de má vida, com uma mulher que se acostumava a vender o seu próprio corpo em troca de presentes. Maria Madalena foi abandonada à sua própria sorte. E tendo saído, portanto, de Jerusalém para Cafarnaum, percebe que vinham os leprosos da Idumeia, que assim como ela, também eram profundamente rejeitados. Vejam como a dor gera essa sensibilidade em nós. E aí quando a gente olha nos hospitais, às vezes a gente vê aqueles enfermos e doentes cheios de empáfia, querendo dar ordens, tratando mal as enfermeiras. É a própria pessoa quem sofre primeiro. Primeiro porque gera em derredor uma atmosfera profundamente infeliz. Como é que a pessoa vai se curar? Segundo, há de se perguntar, quando nós estamos enfermos, nós queremos nos livrar dessa doença que acaba com a nossa vitalidade ou tenta extingui-la, ou nós queremos desejando verdadeiramente a cura? Porque há diferença. Livrar-se da doença é procurar um recurso exterior, medicamento, um terapeuta, alguém que
cuide de me deixar num estado de vida e saúde como outrora. Mas a cura requer engajamento. E é isso que Joana de Ângeles vai dizer. A melhor terapêutica e a mais eficaz em todo e qualquer tipo de enfermidade é a autodeterminação do sujeito para curar. Mas nem todos estamos dispostos. Nem todos estamos dispostos a abandonar os velhos hábitos. Queremos fruir a qualquer preço, sem que para isso possamos dar a nossa vida em lugar. Mas essa cura está no nosso interior. É por isso que o Cristo, muito sabiamente, antes de fazer todas as suas curas, costumava perguntar: crês que eu possa te curar? O que queres que eu te faça? E no final conferia a cada um de nós o mérito pelo nosso reestabelecimento. A tua fé te curou. Como nos dizer que nós somos os responsáveis por esse estado de cura e de enfermidade. Somos os responsáveis pela nossa saúde, que não é uma saúde meramente física, porque nós somos um ser trino, espírito, perispírito e corpo, que o tempo inteiro se interrelacionam, que estão temporariamente jungidos numa associação e interferência o tempo inteiro de vibrações. O corpo influencia no espírito, assim como as irradiações mentais governam o nosso corpo, porque não há potência maior do que a da vontade. É por isso que a cura precisa de engajamento próprio. E aí cumpre a gente refletir. Será que eu estou disposto a utilizar os meus recursos internos para a cura que eu tanto desejo? Será que verdadeiramente eu estou disposto a ir e não tornar a pecar? Como o Cristo disse ao paralítico que foi curado: vai e não tornes a pecar. Assim também como a mulher flagrada em adultério. Esse não tornar a pecar não é uma neurose para nos controlar a andar sempre na linha. Porque o nosso estado de imperfeição é natural e esperado que nós tropecemos. Os vacilos, as imperfeições morais, mas qual a nossa capacidade e resolução, depois de cada imperfeição, em não ficar paralisados na culpa, na mágoa e no ressentimento, levantar os nossos pés cansados e joelhos desconjuntados e voltar a caminhar para vencer. Por isso que as experiências nos causam essas oportunidades de refletir e de discernir. Mas se nós estamos levando a nossa vida como um dia após o outro, nós não estamos aproveitando o ser consciente que nós somos. O ser humano é o maior investimento da criação. Ouvi isso aqui domingo de nosso amigo Robson Ferrer. E também está nessa obra O Ser Consciente. Se nós somos esse maior investimento da criação, urge o nosso esforço para mudar velhos hábitos, mudar velhas condutas e criar hábitos mais saudáveis e consoantes à fé que abraçamos. Do que nos serve os conhecimentos espíritas? Se perante uma aflição nós cultivamos intranquilidade, ficamos desesperados, como se a nossa vida se extinguisse ali. O corpo pode até ficar ali, naquela enfermidade, mas nós, que somos espíritos imortais, viveremos sempre, porque não tem contrário da própria vida. A morte é o contrário do nascimento. É como se fosse um pequeno marco, um pequeno recorte da nossa existência multimilenária, mas a nossa vida prossegue sempre. E é por isso que precisamos estar convictos do nosso próprio poder, de nós mesmos cultivarmos essa cura. E então, Maria decide abandonar tudo que tem para dedicar a sua vida aos leprosos. Veja que essa é uma decisão bastante difícil. É uma decisão que requer certeza absoluta e fidelidade a Deus. E eu acho interessante porque fé, etimologicamente, vem de fidelis, fidelidade. Fé é essa confiança irrestrita. Dito de outra forma, não importa o que aconteça, eu não vou titubear
perante aquilo que acontece do lado de fora. Intimamente, permaneço serena e confiante que Deus faz as melhores resoluções ao meu respeito. Mesmo que agora eu acredite que o que me acontece é uma tragédia, no futuro eu irei entender que aquilo foi o melhor para mim. Mas essa resignação é um exercício bem elaborado da humildade. Kardec vai dizer na obra Evangelho segundo o Espiritismo: resignação é o consentimento do coração. É a gente intimamente entender que aquilo é o melhor que pode nos acontecer e cultivar a obediência e a subordinação aos desígnios soberanos. É um exercício muito difícil, nós que somos tão orgulhosos e egoístas, invariavelmente. E isso requer a nossa obstinação pacífica, para sempre olhar com sinceridade para as nossas próprias mazelas e procurar essa cura. Maria dedica-se então a cuidar dos leprosos. E nem preciso dizer que mais tarde ela percebe aquelas manchas violáceas roubar a beleza do seu corpo jovial. Cuidando dos outros, ela contrai aquela própria moléstia. E ela, que foi rejeitada por todos, tinha sensibilidade de entender aqueles que tinham os pedaços do seu corpo apodrecendo durante a própria vida, que muitas vezes fediam e que por isso repugnavam as pessoas que passavam. Mas ela, sem saber porquê, sentia um amor infinito em relação a eles, porque entendia a própria dor. E essa sensibilidade é uma oportunidade ímpar para nós desenvolvermos durante a enfermidade. Quantos de nós, gozando de plena saúde, somos completamente indiferentes à dor do outro? Autoritários, acreditamos que somos superiores ao próprio Deus, à vida e à morte, aos nossos semelhantes. Sequer ficamos com comiseração ou compaixão pela dor do outro, mas quando a enfermidade vem, aquela doença em relação à qual nós não temos controle, que muitas vezes a medicina ainda não chegou a uma cura definitiva, ficamos desesperados porque perdemos as rédeas da nossa própria vida. E então nós temos uma escolha: a rebeldia, a exasperação, blasfemar contra Deus e perder os últimos instantes, os últimos anos de vida que nos resta, ou a obediência, a resignação e a ressignificação da nossa própria vida. É uma questão de escolha. Veja que até mesmo para um diagnóstico muito difícil, como é, por exemplo, um câncer, nós vemos as pessoas reagindo de formas muito diferentes. Tem algumas pessoas que, mediante esse diagnóstico, se desesperam. Acham que vão morrer antes da época. Já vão vendo velório, SAF, para saber do enterro, fazer testamento. Outras não. Aproveitam aquela oportunidade para reviver, aproveitar a presença dos afetos queridos por perto e buscam os recursos terapêuticos disponíveis. A medicina está aí para isso. É para isso que a gente progride intelectualmente, para dar longevidade, melhor qualidade de vida para os seres humanos, para nós aproveitarmos melhor as experiências. Mas nós não podemos repetir o equívoco de Natanael Ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, que depois de ser curado pelo Cristo, levanta-te e anda. Ele vai para o bar comer e comemorar, gozar dos anos de saúde que lhe foram roubados. E agora, com a saúde restabelecida, ele resolve usufruir daquilo que lhe resta. Que nós possamos ser como Madalena, que rejeitou a sua beleza e saúde, rejeitou egoisticamente para dividir a sua vida com os outros. Isso não é uma apologia para, a partir de hoje, a gente largar as nossas casas e os nossos familiares e ir cuidar de leprosos. Mas é um bonito ensinamento para dizer que nós temos um patrimônio de vida que pode ser compartilhado com os outros. Hoje nós compartilhamos com muita facilidade mídias, mensagens edificantes. Que bom, porque isso gera consolo e bom ânimo aos nossos irmãos. Mas quanta vida nós temos compartilhado?
Será que já passamos pela experiência de visitar um asilo de idosos esquecidos pelos seus familiares, muitos deles dementes, abandonados? Será que nós já tivemos a oportunidade de sermos abraçados por um conjunto de crianças num orfanato, doidos para ter uma família, e nós ali naquele momento damos os nossos abraços afetuosos, como se eles fossem os nossos filhos do coração? Será que nós já tivemos a oportunidade de ir nas ruas e até os moradores de rua? Não digo a levar alimento, porque eu acredito que a sopa, o mingau, o pão é apenas um pretexto para a gente se aproximar desses irmãos. E somos nós que aprendemos. Muitas vezes, não raras vezes, a gente vê a alegria brotar daquele que não tem o que comer, que às vezes está faminto há dias, porque ele percebe que alguém dignou-se no seu tempo de acordar cedo ou ir dormir tarde, de enfrentar a violência das ruas para doar-se, chegar perto dele e não tem repúdio pelo fato dele não estar cheirando bem. Essa vida compartilhada é o que dá a cada um de nós o significado elevado da palavra renúncia. E eu acredito que tenha sido essa a maior demonstração de amor de Jesus. Mas a vida de Maria de Magdala não foi fácil. Tendo cuidado dos leprosos, com poucos recursos, ela decide, já no fim da sua vida, caminhar rastejando-se a Éfeso, onde estavam alguns últimos discípulos, os sobreviventes, e em especial Maria de Nazaré e o apóstolo João. E é muito triste o desfecho da história. Essa história está na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 20, porque ela mal consegue reencontrá-los. Cai, exânime, desfalecida, às portas de Éfeso. Mas alguém muito especial vem encontrar no fim de tudo. Jesus. Vem, Maria, porque tu já passastes pela porta estreita. Amaste muito. Vem, porque tu me esperaste e eu também te esperei. Essa é a certeza da imortalidade da alma. Essa é a certeza que deve abastecer a nossa fé em esperança em dias melhores. Essa é a certeza que nos fará caminhar intimoratos e corajosos perante essas cenas tão periclitantes que nós temos visto. Ao olhar para a nossa sociedade, é como se nós víssemos uma sociedade de cegos sem saber para onde ir. As pessoas parecem perdidas, insensatas, sem respeito, sem tolerância uns pelos outros. Mas o ideal que nós esposamos nos faz acreditar no futuro da raça humana. Nós somos essas pedras preciosas que vão sendo lapidadas ao longo do tempo. E a enfermidade e o sofrimento, quando bem compreendidos, nos faz brilhar perante Deus. E Joana de Ângeles, nessa célebre obra, vai começar falando que é natural o desgaste orgânico das nossas células. Invariavelmente, nós temos um prazo de validade. Uns mais alargados e outros um pouco menores. Mas aqui deixaremos esse instrumento de que nos vestimos para as nossas experiências e precisamos nos acostumar a encarar essa ideia. Eu acho interessante, só fazendo um parêntese, esse aplicativo no Facebook que nos envelhece, nos mostrou algo bastante interessante. Primeiro, que muitos de nós acham meio desconfortável o fato de nos ver mais envelhecidos. Mas como dizia minha avó, aquele que não quiser envelhecer morre cedo. E é interessante como ele mostra justamente esse desgaste. Tudo que é bonitinho, jovem, sem rugas, vai ficando mais desgastado com o tempo. Portanto, urge nós aproveitarmos, como Cristo dizia, enquanto é dia para trabalhar. Enquanto nós temos essa vitalidade e esses recursos que nós temos, que nos chegam, para multiplicar os nossos talentos e dividir uns com os outros. E outro ensinamento bastante importante que Joana nos dá é que a mente influencia o tempo inteiro na nossa organização fisiológica. André Luiz, espírito, na sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, fala sobre a saúde mental,
física, espiritual, em muitas obras, mas eu destaco aqui a obra Missionários da Luz. O instrutor Alexandre leva André Luiz para uma organização onde são planejadas as reencarnações. E ao chegar nesse local, ele se interessa muito porque ele vê alguns mapas. E esses mapas formam organizações da fisiologia humana, de futuros corpos que serão feitos no mundo físico, né? Que serão os moldes para corpos físicos no nosso planeta, de provas e expiações. E aí André Luiz faz uma pergunta que é sumamente interessante. Isso quer dizer que os corpos que mais tarde vão abrigar esses espíritos reencarnantes que retornam ao plano espiritual já vêm com uma espécie de modelo ou plano previamente estabelecido? Então isso significa que a lei de hereditariedade, a genética que nós estudamos na medicina não vale de nada, visto que há um plano espiritual? E Alexandre dá uma resposta muito interessante. A lei de hereditariedade fisiológica funciona com inalienável domínio, mas sofre naturalmente a influência moral. E é por isso que quando Joana de Ângeles fala nessa mente que influi na nossa organização fisiológica, ela diz que a nossa mente tem esse poder de harmonia íntima das nossas células e do funcionamento dos nossos corpos. É lógico que a lei de hereditariedade funciona, mas quanto mais nós progredimos moralmente, maior é a nossa capacidade transformadora de equilíbrio interior. E esse equilíbrio interior responde pela harmonia e pelo sentimento de paz íntima. A gente vai melhorando intimamente e tudo ao nosso redor muda, a começar da nossa própria morada, do nosso próprio organismo fisiológico. É por isso que aqueles que somos bastante rebeldes, irritados, angustiados, deprimidos, que costumamos guardar mágoas, ressentimentos, que temos um humor irritadiço, brigamos com todo mundo, sentimos uma dor de estômago aqui, uma cefaleia ali, não sabemos de onde vem. Nós também estruturamos ou desestruturamos o nosso aparato fisiológico. E é por isso que é importante nós refletirmos sobre essa nossa responsabilidade e compromisso, primeiro com nós mesmos. Mas às vezes a enfermidade vai muito além do que essas causas mais imediatas. A enfermidade vem como uma proposta de demanda e reajuste proveniente da própria lei de causa e efeito. Joana também vai trazer isso para nós. Isso não significa que nós não devemos procurar as terapêuticas e as curas. A medicina está aí para isso, para provocar alívio às nossas dores. As ciências psicológicas, através das clínicas e da terapia também. As terapias alternativas estão para provocar mais bom ânimo, restabelecimento do nosso equilíbrio. Mas é importante a gente também se questionar. Mediante essa enfermidade, o que eu posso aprender com essa dor que me chega? E se a cura não é tão imediata, se a minha problemática demanda uma terapêutica de longo prazo, que exige mais do meu esforço, quais virtudes nesse íntere eu posso desenvolver? Seria a paciência, a tolerância comigo mesma, com as minhas próprias imperfeições, a tolerância em relação aos outros? O que essa doença está querendo me ensinar? É como nós dissemos, será que nós estamos apenas tratando dos sintomas? Ou nós queremos realmente a cura real? Veja que quando nós vamos no médico, com qualquer enfermidade, o médico investiga a cura real. Mas antes disso, ele provoca o alívio dos sintomas. E às vezes ele não consegue detectar qual o problema na sua mais pura essência. Nós que somos espíritas, sabemos que invariavelmente tudo isso tem como raiz a nossa própria alma, o nosso próprio espírito. Por isso, reavaliar o nosso comportamento, as nossas necessidades de reparação é tão urgente se efetivamente queremos ser curados. E aí Joana vai dizer, colocando como uma proposta
para nós vivermos nessa psicosfera santificante e agregadora, tratando-nos bem. O grande ato de renúncia e abnegação de Jesus, de Maria, de Magdala, como nós citamos aqui, começam nas pequenas renúncias diárias. Se nós não renunciamos no trânsito para dar passagem ao outro, como é que nós vamos ser capazes de renúncias em prol da humanidade? Se não somos capazes de renunciar numa discussão e queremos sempre vencer e impor as nossas ideias, como é que seremos capazes de grandes atos de abnegação? Se não conseguimos nem tolerar as opiniões contraditórias, se ficamos ainda brigando por questões pequenas, até em templos sagrados, como as casas espíritas, como nós seremos capazes de viver esse amor sublime, esse amor imbatível e sem precedentes, apregoado pelo Cristo? Veja que tudo segue uma linha lógica e uma ascendência. E aí o instrutor Alexandre, nessa obra de André Luiz, Missionários da Luz, vai dizer uma coisa enfática: todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. O poder do Espírito sobre a sua organização é tão grande que, se nós pensássemos mais sobre isso, cuidaríamos melhor dos nossos pensamentos. Oscilações de humor, oscilações emocionais, é comum à natureza humana. Vivemos momentos de alegria e de tristeza, de desolação e consolação. Mas em que nós temos nos demorado? Quando nós analisamos o pensamento que mais insistentemente vem sendo vitalizado por nós, qual o tipo, qual a frequência, qual a vibração desse tipo de pensamento? Porque esse pensamento insistente, mais tarde, se converterá num hábito e se refletirá nas minhas palavras, na minha conduta e dirigirá o meu próprio comportamento. É por isso que é tão importante essa saúde, sobretudo psíquica, saúde mental, um posicionamento mais consciente perante a nossa própria vida. Pensar mal é normal, somos imperfeitos. Estamos num planeta de provas e expiações. E isso significa que nós, enquanto antenas irradiantes, recebemos influência de outras mentes. E se nós analisarmos a psicosfera da Terra, veremos que ela não é povoada de anjos. Ainda são espíritos, somos espíritos em luta, tentando a nossa melhoria. Alguns que ainda são renitentes do mal e querem inclusive atrapalhar o progresso. Então, se nós agasalharmos essas influências e essas intuições, naturalmente padeceremos de enfermidades. Mas, se a cada uma dessas investidas nós utilizarmos a nossa vontade própria para mudar de faixa e nos demorar nos pensamentos edificantes e mais elevados, invariavelmente nós teremos saúde. Portanto, meus amigos, nós vemos que sempre é uma questão de escolha. E pensar, como diz Sueli Caldas Schubert, a doença faz parte do próprio processo de cura. Muitos de nós querem se livrar daquela doença dolorosa que nos causa mal-estar, mas não raras vezes é através da doença que nós vamos depurando as nossas mazelas morais. Há uma história de Divaldo Franco, que pode ser uma história conhecida, mas eu acho importante contar. Ele dizia que estava num ônibus indo para o seu trabalho, quando de repente, pela janela, vê uma senhora franzina, já bastante idosa, carregando um homem. E esse homem estava sendo amparado pelo pescoço dessa senhora e os dois andavam com muita dificuldade. Era mais ou menos cedo, né, no horário do trabalho, por volta de umas 8 horas, mas a gente sabe que em Salvador, mesmo às 8 horas, o sol já é do meio-dia. E aquele sol escaldante tornava as coisas muito mais difíceis. Divaldo nem pensa duas vezes, resolve descer do ônibus para amparar a pobre senhora. E ao se acercar dela, oferece ajuda, revestindo aquele ato de carinho, de ternura, de compreensão, como a mostrar que seria ela a fazer-lhe um favor e não o contrário, e lhe diz: a senhora me desculpe, eu sei um tanto quanto inoportuno, mas eu estava ali do ônibus e vi essa dificuldade e eu gostaria de auxiliar.
Mas não que a senhora fosse me fazer um favor. Na verdade, eu serei o beneficiado porque quero fruir da convivência da senhora por esses poucos minutos. E ela, sorridente, muito simpática, lhe diz: meu filho, eu te agradeço muito a caridade. Olha, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse homem que eu estou segurando aqui, ele está com lepra. E ele já está em fase terminal. As suas chagas pustulentas já fedem bastante, incomodam. E mais que isso, você pode contrair a mesma doença. E você é jovem, tem a vida toda pela frente. Eu não faria essa maldade com você. Volte para o seu caminho, você já fez a sua caridade porque a sua intenção era de ajudar e isso basta. A senhora me desculpe, mas é porque eu sou um tanto quanto teimoso e eu não vou voltar para o meu caminho enquanto a senhora não me deixar te ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa, eu também tenho lepra, mas a minha lepra é pior do que a deste homem, porque a deste homem as chagas saem na pele e daqui a algum tempo ele vai deixar o corpo e fica bonzinho. As minhas não. As minhas lepras são da alma. As minhas imperfeições morais me deixam aturdido. E a senhora permitindo que eu te ajude, eu vou me curando também. Era irmã Dulce. Ele segue junto com ela e a ampara no tratamento difícil desse homem até o fim da vida. Resultado: esse homem, já em estado terminal, percebe essa caridade e esse amor com que Divaldo oferecia naquele momento crucial da vida dele. Desencarna em dolorosas circunstâncias. Não obstante o amor desvelado, é inegável esse sofrimento. Assim como também Maria Madalena sofreu muito nos últimos dias de sua vida. Anos mais tarde, esse homem em espírito aparece para Divaldo, radioso. Nos locais onde haviam as chagas pustulentas, ele que soube bem padecer e bem sofrer, apresentava focos de luz no lugar daquelas chagas. Veja que a doença muitas vezes é o nosso próprio mecanismo de cura. E voltava para Divaldo agradecendo pela sua abnegação naqueles momentos tão cruciais da sua vida e colocava-se agora como anjo protetor para as dificuldades que porventura ele viesse a enfrentar. Veja como nem tudo é tão mal quanto parece. Mas essa visão não é uma visão direta e clara. É uma visão que nós vamos apurando ao longo do tempo, que precisa desse nosso conhecimento que já possuímos, de que a vida continua e de que há uma esperança e uma perpetuidade da nossa existência como espíritos. Porque os materialistas ficam desesperados perante essa situação. Se a vida acabou, tudo acabou. Mas nós acreditamos numa proposta bastante diferente. E então, nós vemos que rebeldia, ressentimento, blasfemar, colocar-se numa posição de coitado por causa da enfermidade, tudo isso só atrapalha o processo, nos deixa ainda mais nesse estado patológico. É preciso uma autodeterminação e uma vontade íntima de se curar. Joana vai dizer: saúde se conquista. Saúde é equilíbrio, principalmente psíquico. E esse equilíbrio só pode ser logrado mediante as dificuldades. É por isso que nós temos as provas, as tentações, as dificuldades. Como dizia o apóstolo Paulo, a tribulação confere fortaleza. Todas essas circunstâncias são mecanismos da lei para nos suscitar uma posição mais forte perante a vida, uma posição mais decidida, para que possamos sempre escolher aquilo que é melhor. Enfermidade e morte são apenas pequenas pausas nessa continuidade das nossas próximas existências. Há um autor, ele é escritor e terapeuta de origem junguiana, eu recomendo que todos leiam. Ele inclusive já esteve no Brasil, James Hollis. Ele escreveu diversas obras, sobretudo sobre depressão. Há uma obra em especial que eu trago aqui, por conta de um conceito junguiano que ele traz. A obra é Os Pantanais da Alma. Ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer que os pantanais da alma, as savanas do sofrimento, são essas oportunidades preciosas que nós temos de buscar o significado das nossas existências. Porque enquanto nós estamos fruindo do gozo, do prazer, da saúde plena, às vezes passamos despercebidos sobre o que realmente importa.
E ele vai trazer um conceito de Jung dos mais caros. A meta da vida não é a felicidade. Pasme. A meta da vida é a significação da própria existência. Nós passamos, ao longo do tempo, nos questionando quem somos, de onde viemos, para onde vamos, sempre buscando respostas sobre a nossa própria existência. Mediante as dificuldades, portanto, nós precisamos nos perguntar: qual a importância daquele fato para a minha existência? O que isso impacta na minha própria vida? E, sem querer, James Hollis repete Kardec, repete Jesus, porque em o Cristo Consolador, o Espírito de verdade, ao se apresentar, ele não se apresenta como aquele Salvador que vai nos alijar de todos os nossos pecados, erros ou fardos. Pelo contrário, o Cristo nos conferiu de autonomia e responsabilidade. Pega a tua cruz, renuncia a ti mesmo e segue-me. O Cristo propôs consolo às nossas aflições. Nos propôs um olhar mais aclarado para que pudéssemos entender por que nós sofremos. E é por isso que Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, começa a primeira mensagem, justiça das aflições, para a gente entender a nossa participação e o efeito daquela aflição da nossa vida para nos conferir essa mais elevada existência e esse valor. Então cumpre a gente perguntar: o que essa doença me ensina? O que eu deixei de valorizar na minha própria vida, que eu tenho agora essa oportunidade de refletir sobre esse aspecto? Onde, possivelmente, eu tenho me excedido? Porque educação dos sentimentos também é disciplina em relação aos recursos que nós temos. E a nossa vida é um recurso dos mais preciosos. E James Hollis vai dizer também: é através do sofrimento que nós alcançamos a sabedoria. Porque talvez sem ele permaneceríamos inconscientes, inconsequentes e profundamente infantis. E agora a gente entende por que o capítulo Enfermidade e Cura está numa obra intitulada O Ser Consciente. Enfermidade e cura aqui são propostas e lições dadas por esse sublime educador que é Jesus Cristo, para que nós possamos nos apoderar dessa nossa consciência, desse significado da nossa própria existência. Refletir sobre a imortalidade da alma e alcançar o nosso íntimo, buscando no nosso interior os recursos para a nossa própria cura e para viver bem, para conosco e para todos. Recordemos que no 3º capítulo de Eclesiastes nós já temos: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de tudo sobre o céu. E às vezes a gente esquece disso. Acha que tem todo o tempo do mundo, que não temos pressa. A pressa é nossa. Nós temos uma certeza da perfeição moral, mas a pressa é nossa, porque, como diz Kardec, em O Céu e o Inferno, o espírito padece pelas suas próprias imperfeições. Então somos nós que estamos sofrendo pela nossa condição de imperfeitos. Somos nós que queremos nos aprimorar e nos aperfeiçoar cada vez mais. Somos nós, portanto, que devemos escolher melhor. Temos um tempo, para alguns pode ser de algumas horas, não quero assustar ninguém, mas para outros podemos ainda ter alguns anos pela frente. Aproveitemos essas oportunidades. E já caminhando para o final, meus amigos, eu gostaria aqui de lembrar de uma parábola. É uma parábola curta que nós vamos tentar refletir à luz desse assunto tratado hoje. A parábola do tesouro escondido. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Veja que interessante. O tesouro escondido em um campo nos fala de um homem que o procura.
É interessante porque à época dessa parábola nós não tínhamos fundos de investimentos, bancos onde guardar dinheiro. Então muitos que conseguiam angariar e conquistar tesouros escondiam mesmo era debaixo da terra. Então nós pensamos que não raras vezes as pessoas começavam a escavar os campos por aí para, quem sabe, descobrir algum tesouro perdido. A figura da parábola também nos mostra que o tesouro que está escondido debaixo da terra precisa ser escavado. E, portanto, de certa forma nos mostra que é necessário esse nosso mergulho interior para escavar as riquezas da nossa alma. Aqui por cima, no nosso exterior, tem o ego, tem as máscaras, tem esse desejo de nós sermos compreendidos, ovacionados, de sermos benquistos pelas outras pessoas. Mas embora a opinião das outras pessoas seja válida ao nosso respeito, ela não vai nos conferir valor. Ainda que alguém nos ame e nos aplaude, isso não nos fará anjos. Assim também, como aqueles que nos achem endemoniados, não faz com que a gente seja os próprios infelizes e atormentados. Somos nós que precisamos mergulhar no nosso íntimo para perceber o nosso valor, o valor da nossa vida, da nossa existência, o quanto nós podemos ser úteis para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Mas não para por aí. Nessa curta parábola, a gente ainda tem que, quando o homem acha, torna a esconder. Ué, se fosse eu, ia para o shopping, gastar o dinheiro que eu tinha encontrado. Por que será que ele torna a esconder? Sabe quando a gente passa muito tempo procurando algo? A gente passa a nossa vida inteira sofrendo para uma grande conquista. E quando a gente tem, a gente quer proteger aquilo de toda e qualquer interferência externa. Como se a gente quisesse guardar num relicário para que ninguém toque, para que ninguém roube, para que ninguém tome para si. É assim que acontece quando nós encontramos o nosso significado existencial. Nada do mundo externo é capaz de roubar e de depreciar o valor que nós conseguimos encontrar, que nós conquistamos, porque passa a ser nosso, imperecível, como Cristo gostava de dizer. E a gente coloca dentro do campo porque a gente sabe que ali está seguro, está no nosso íntimo, dentro de nós. E ninguém pode mexer ou atrapalhar. E assim, a gente continua a viver bem com os outros e a irradiar esse nosso valor interno, porque a nossa riqueza é interior. Nesse momento, nós alcançamos a nossa própria cura, porque percebemos esse potencial divino desse Cristo que há entre nós. Somos nós que às vezes deixamos esse nosso Cristo interior crucificado, martirizado. Mas só quando nós nos percebemos, nos conhecemos e nos amamos, somos também capazes de amar aos outros e de proporcionar essa cura. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua santa paz. Muita felicidade a todos.